A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com a cantora e compositora, atriz e professora sergipana Élua. Ela que está lançando O Pará na Pista, um EP comemorativo de 1 ano do seu disco O Pará. Élua experimenta batidas eletrônicas, mas mantém a reverência às matrizes afro-indígenas, através dos cantos da aldeia Cariri Chocó, dos tambores sagrados do candomblé e das composições que evocam as forças dos orixás. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, e hoje a gente está recebendo já uma querida, já participou da Hora do Rango, já comeu pão de queijo, já cantou, já tocou, fez tudo lá no estúdio. A Élua, bem-vinda, Élua, mais uma vez aqui com a gente, né? E a gente tem um prazer em receber e agora está lançando mais um projeto novo. Quando você esteve aqui a última vez, você lançou o Pará, agora é o Pará na Pista. É. Show de bola, na pista. Agora foi para a pista, foi para a pista. Mas na pista em casa, mas na pista, né? É em casa, na pista. Eu tô aqui em casa na quarentena, aí eu faço uma pista aqui para ouvir o som do Opará da Elo agora. Elo, vamos falar um pouquinho antes de começar a falar desse projeto novo que você está fazendo. Queria saber, e é uma enquete recorrente aqui do programa, com todos os artistas que passam por aqui, os músicos, enfim. Como é que você está encarando essa pandemia do ponto de vista pessoal e também profissional? Como é que está sendo para você? Como é que você está colocando de perspectiva do trabalho? Porque as reações aqui, eu sempre falo, né? Mas, ô Colibri, você pergunta toda hora esse negócio, mas por quê? Cada um tem uma reação, os artistas todos, né? E na enquete já teve, só para você ter uma ideia, na enquete podemos, a data Colibri, a gente pode mostrar aqui, teve uns que ficaram no item deprimidos, um montão. Os hiperativos, também um montão. Depois os perdidos, também um montão. E aqueles e tudo ao mesmo tempo agora também um montão, sabe aquele tudo? Todas as opções. O cara deprimiu, depois ele ficou hiperativo, depois ele ficou perdido e tal. E qual é o seu caso? Explica para nós e como é que você encarou isso, né? Comecinho lá de março, a gente estava lá, tinha alguns shows programados, as pessoas estavam fazendo, para tudo, como é que foi? Pessoalmente e também profissionalmente, ela, por favor. Profissionalmente foi um impacto, acho que para todos nós, né? Eu tava há 7 dias de ir para a Europa, na minha primeira turnê, né, internacional. A gente ia fazer uma turnê a convite do Instituto Goethe, da Alemanha, ia exibir tanto o meu documentário, né, o Eu Oxum, quanto a turnê do Opará, né? Foi uma grande surpresa que em 6 meses do disco lançado a gente já ia, né, fazer essa travessia para poder levar o show, né, para alguns países da Europa. E aí a turnê foi cancelada 7 dias antes, mas eu confesso que eu já sentia que seria isso, assim, eu já estava me preparando para não ir, assim, e eu tomei a decisão antes do anúncio da pandemia. Eu cancelei o show. Mas como é que você soube antes assim? Você não esperou a comunicação oficial? Você já estava sentindo? Tinha informações? Era uma coisa pessoal? Informações. Informações, né? A gente costuma dizer. Porque para a gente também tem um lugar muito de. Eu trabalho muito no coletivo, sempre pensando a vida em primeiro lugar. Eu tenho realmente. Tenho um trabalho que prioriza isso, então para mim não fazia sentido colocar tanto a minha equipe em risco. Nós íamos em 7 pessoas, então para mim pensar que de repente os aeroportos podiam fechar, eu sentia que vinha esse movimento e tá lá eu e 7 pessoas, né, presas num momento tão difícil para poder retornar, todo mundo tendo família no Brasil. Então eu decidi realmente por questão de saúde mesmo, né, de todos nós, cancelar. E aí eu cancelei, tempos depois saiu o anúncio. Acho que 2, 3 dias depois saiu o anúncio e efetivamente os festivais foram cancelados, né? Então, para mim, eu acho que o impacto foi grande.
mas eu tenho essa premissa da vida humana para mim, assim, acho que também pelo meu caminho, né, com a religiosidade, com o meu pensamento mesmo em torno disso, eu acho que foi mais seguro, teve um impacto financeiro muito grande, mas eu realmente, ao mesmo tempo, eu estava precisando estar um pouco mais de volta a Sergipe, então assim que saiu o anúncio eu comprei a passagem logo em seguida e fiquei 8 meses, né, em Sergipe, só voltei para São Paulo no momento que eu me senti mais segura e estava precisando ficar com a família. Eu acho que foi um momento para mim muito necessário também de estar com os meus avós, com minha mãe. Eu estou 5 anos, né, em São Paulo É e verdade. já havia um desejo meu também de poder estar mais perto dos meus, assim. Eu sou muito da natureza, né, Colibri? Assim, eu moro em São Paulo, mas eu estou sempre voltando para Sergipe, eu vou para a aldeia, eu vou para o Uhum. terreiro, eu tenho os meus processos de recolhimento naturalmente na minha vida. Então, eu acho que para mim teve mais uma vez um movimento de entender esse recolhimento e entender esse momento com um outro olhar, assim, tentando estar perto de quem realmente estava mais vulnerável, né? Então, eu acho que eu me coloquei muito na missão de estar do lado, né, enfim, do movimento indígena, de estar também nesse momento fazendo lives, trazendo à tona a seriedade do momento, as campanhas que estavam acontecendo, que eu acho que eu tirei um pouco o foco de mim, assim, né, e eu me coloquei Uhum. muito nessa missão e talvez eu senti menos. E aceitei de alguma forma por ter uma certa estrutura familiar que me permitiu, claro, né? É importante dizer isso, né? Que me Claro. permitiu abrir mão também de fazer show, de fazer live, de entrar numa produtividade exacerbada, assim, né? Eu fiz lives de bate-papo, trazendo algumas pessoas importantes para falar das questões indígenas e do povo também quilombola, fiz alguns papos interessantes, conversei com Chico César, conversei com Sônia Guajajara, trouxe algumas figuras muito importantes engajadas nesse momento para poder trazer para o meu público também um pensamento crítico em torno de tudo isso, mas não fiz show. Eu realmente não fiz show. Eu quis realmente poder compreender isso junto aos meus, né? Assim. E acho que foi isso. Eu acho que foi importante para mim, para minha família, estar sendo. E me imputou também um desacelerar que eu já desejava. Eu confesso que eu já desejava de alguma forma também. Acho que é um momento de rever essa ideia de produtividade. Eu precisava e acho que todo mundo, na verdade, É. né? Bom, você ia fazer isso talvez depois do tour, né? Ia. Que você ia É, fazer. Agora, você já tem, desde que que eu te conheço já pela entrevista, essa questão da religiosidade, espiritualidade, o seu jeito de ser, você gosta de estar na natureza e tal. Não foi só, isso foi com você que você já faz isso, então você já foi sim, correndo para a família, para dar aquele conforto para a família, né? Ajudar a preocupação com todo mundo, né? Primeiro a gente vai olhar como é que está o meu pai, minha mãe, meus sim. familiares, né? De saúde principalmente, e estar junto para poder ajudar. Você já tem esse espírito. Agora, você acredita que isso aconteceu com muitas pessoas que não tinham essa espiritualidade, esse jeito como você tem, essa maneira de atuar e, enfim, o seu modo de vida já é assim perto da natureza, né? Sim, Então você não apresentou uma novidade, né? Você só mudou um pouquinho o foco, né? Você estava fazendo ia fazer o tour e resolveu ajudar a família como você ia fazer naturalmente. Agora isso está acontecendo com muita gente que nem tem essa espiritualidade, isso que eu quero dizer, né? Você tem sentido isso? Muitos colegas ou músicos que você convive que também estão mudando o modo de vida, digamos assim, o sim. repensar, a reflexão sobre o que vale a pena, né? Porque quando você vê diante de uma calamidade, de uma pandemia, você pensa assim, o que vale a pena, né? Seguir? Vale a pena eu continuar que nem louca aqui fazendo 200 coisas e tal? Vale a pena fazer? Tudo o que vale a pena, né? É, Rever exato. conceitos e tal. E aconteceu com muitos colegas seus, músicos e, enfim, a turma ao seu redor, artisticamente, assim, também, de mudar tudo isso também, repensar. Eu acho que não só né, os músicos, artistas, mas eu acho que a nossa classe, de alguma forma, ela é mais sensível, né? Assim, boa parte, não digo que toda a nossa classe, né? A gente sabe que dentro da nossa classe existem várias
né, pensamentos e divisões de comportamento, mas eu sinto que muitas pessoas que, inclusive, são nordestinas, nortistas, que de alguma forma vivem aqui, né, em São Paulo há algum tempo, e que sempre sentem essa perspectiva do êxodo, né? O que para a gente, de certa forma, é diferente, né? O meu primeiro disco, Eu, fala sobre isso, né? Sobre o meu estranhamento com a cidade de São Paulo, com o êxodo, esse distanciamento dessa natureza, de quem vive no litoral, de quem viveu uma vida perto da praia, né? Então, eu sempre vivi em São Paulo, tendo as alegrias e as felicidades que São Paulo me traz, nessa perspectiva do que me oferece culturalmente, né? Em todas as linguagens, os museus, os espetáculos. Quando isso não está tendo esse movimento, para mim perde um pouco o sentido mesmo, assim, né? E esse desejo de poder retornar para a vida no meio da natureza, eu acho que foi muito o desejo de todo mundo. Eu sinto que muitos dos meus colegas que vivem aqui, que não são daqui, por exemplo, e até os que são daqui, sentem a cidade viva a partir da arte, né? A arte torna São Paulo mais humana, mais viva, mais doce, mais leve, e aí, de certa forma, a pandemia, né, não foi possível ter os cinemas abertos, os teatros, né, todos os espaços. E aí o questionamento sobre a vida na cidade, no sentido da saúde mental, de tudo isso, passa a ser questionado em vários âmbitos, né? Então, eu acredito que só a natureza para poder recuperar tudo isso dentro da gente, né? Quem já tem esse pensamento naturalmente, que eu já cheguei aqui estranhando, e a partir desse estranhamento me coloquei na missão de vou voltar sempre que posso. Eu estou há 5 anos aqui sempre no fluxo, então estou sempre entre lá e cá, né? Me mantendo nessa perspectiva da saúde mental, de estar com a família. Mas eu acho que muitas pessoas, de certa forma, alguns não tinham essa condição também de poder estar no fluxo. A gente sabe que também não é simples assim, mas ao mesmo tempo muitas pessoas também se imputaram ritmos muito acelerados que acabam esquecendo mesmo, né, disso que você fala. O que é que vale a pena? Será que É. vale a pena? Então, eu acho que esses questionamentos vieram para muitas pessoas. Eu acho que muitas outras não foram despertadas, infelizmente, né, com esse momento atual. Eu acredito que possa ser. Eu acho que, de certa forma, esse momento vem como um despertar para muita gente. E para quem já faz esse caminho, né, naturalmente na vida, consegue entender isso com outro olhar. Mas para quem nunca tinha tido esse despertar, eu acho que a dor que a pandemia gera, né, eu acho que a dor é uma grande lição, é uma grande Verdade. mestra em muitos Bem contextos, colocado. né? Realmente, a dor nos faz despertar para uma série de coisas, né? Inclusive É, o questionamento, como você falou, do que vale a pena, o que não vale a pena. Agora, eu digo isso exatamente. também que eu entrevistei um pessoal do Nordeste, muitos, né? E Sim, eles estão até o fim desse ano aqui, talvez o ano que vem, se tiver a vacina e tal, estão desesperados, porque não teve. Olha só, o artista popular, né? Eu estou falando, nós somos sim, privilegiados, né, Elua? sim, com certeza. Vamos combinar que nós somos Com privilegiados. certeza. Somos, É, podemos ficar confinados, podemos estar perto da família, outros não sim. conseguem. Agora, o artista popular também, aquele que vive do São João, o cara ficou, pá, não teve São João. Estou falando lá do Sergipe, Sim, lá com certeza. da região. Não teve micareta, não teve São João. Carnaval acabou e Carnaval, depois não tem mais nada. É. porque eu me lembro, e eu até comentei com você lá, quando eu fui para Aracaju, que tinha depois do Carnaval uma série de Tem. as micaretas e E não quase para. emenda no São João, né? Vai Exato. ali já. Parece brincadeira que a gente fala aqui. Vocês estão falando lá, vai lá para você ver, é exatamente isso. Então o cara emendava o fim do carnaval, entrava a micareta e seguia com o São João até o fim do ano. Então tinha muito trabalho. Eu estou falando para os Sim, artistas populares, né? Por exemplo, um trio de claro. forró, aquela coisa bem popular mesmo, que o pessoal vai Sim. e ganha disso, tocar na rua e tal. E eles não puderam fazer isso tudo, e tão desesperados, muitos deles, com dificuldades terríveis de É, sobrevivência, não é? com E aí certeza. agora não vai ter o Réveillon, aí estão programando o carnaval para julho. Alguns, eu não sei como é que está lá em Sergipe, na região ali, mas aqui em São Paulo estão programando o carnaval para julho. E o pessoal do carnaval também está preocupado, porque se não tiver o carnaval também, é muito trabalho. O que a gente está, em resumo, é o seguinte: essa turma toda que trabalha não é que faz festa só, é uma cadeia produtiva, né, Com de certeza. trabalhadores Completamente gigante. afetada. É.
né, que gira em torno de um São João, e quem vai para o Nordeste sabe como é que é isso. Aqui em São Sim, Paulo também já, né? Mas é muito forte. Então, todo mundo que trabalha em torno do show, o cara do som, o cara da luz, enfim, essa turma toda, que fica envolvida com o evento, como é o São João, como são as micaretas e as outras festas populares. Aí, de repente, se viram sem nada, zero. é, Aí tem um artista privilegiado, pode fazer uma live, sobreviver sim. com direito autoral, com o lançamento de alguma coisa, enfim. É possível. Agora, essa turma que a gente chama aqui em São Paulo, você sabe, a turma da graxa, aqui não tem recurso zero. E aí surgiram alguns editais no começo, né? Sim, Ela, você pode até comentar. demoraram, né, inclusive. E alguns editais do próprio Itaú, Sesc, outros Sim, que estão colaborando com os artistas e até com a turma da graxa, alguns deles. Também a Lei Aldir Blanc, para ajudar, né, essa turma numa questão emergencial, que só agora está desburocratizando. Enfim, sim. tiveram alguns movimentos. Você acompanhou alguma coisa? Como é que você vê esse drama do artista popular lá, que você foi para lá, né, quando foi perto da família e deve ter ouvido muito, oh, como é que eu quero voltar? E tem gente agora que já está voltando precipitadamente. É isso que me preocupa também. E é um precipitado muito na questão da necessidade, né? É um imprensamento mesmo, é um imprensar para que a gente se force a se colocar no risco, né? Pela falta de políticas públicas efetivas, né? As questões são muito mais sérias, elas são da base mesmo, né? A gente está vivendo um desmonte no país há muitos anos, né? E principalmente com essa atual gestão de desmonte da cultura mesmo, dos aparelhos culturais, dos editais. Então, assim, é um processo que vem vindo e que no momento da pandemia isso se torna, né, extremamente mais grave, né? Porque não, por mais que venham esses editais, vieram também com uma burocracia tremenda, que às vezes muitos dos nossos mestres da cultura popular não conseguiam se inscrever nesses Uhum. editais, por uma burocracia extremamente antidemocrática, a forma de tinha que ser tudo muito mais facilitado, porque, né, uma coisa é pensar num artista privilegiado que de alguma forma consegue ler e entender aquele edital e conseguir estar ali, né? Sergipe, de alguma forma, por exemplo, facilitou o edital, abriu uma emenda ali para poder facilitar algumas questões para que pudesse, porque teve uma adesão muito pouca. Então, a adesão foi baixíssima, porque poucas pessoas conseguiram, de fato, se inscrever com a tamanha burocracia que esses Uhum. editais vieram, né? Principalmente o da Audi Blanc. Então, eu não consigo ver, de fato, que existe realmente um interesse mesmo que a classe possa, a partir desse momento, se reorganizar de outras formas. Eu acho que ainda existem outras plataformas surgindo, né? À toa que a gente está aqui, né, hoje Uhum. dessa maneira. Eu acho que também a gente acabou descobrindo novas formas de comunicação e de poder também trabalhar no âmbito das lives, né, dos bate-papos, dos canais, das redes. Mas aí o artista acabou tendo que ter inúmeras funções, aprender a se filmar, aprender a fazer coisas que a gente não de certa forma não tinha, né? A gente tinha um conhecimento muito pouco a respeito disso. E isso acaba sendo extremamente violento, né? Eu vi um gráfico recente sobre a produtividade acabou, cresceu e financeiramente ele não acompanha o gráfico da produtividade, né? Então eu vejo tudo isso como um sucateamento mesmo do que é realmente essa cadeia, os cachês, tudo foi entrando num processo extremamente delicado. E eu acho que a gente vai demorar um tempo para reerguer tudo isso, né? Como a gente comenta aqui, né? Eu, de certa forma, sou um artista privilegiado de ter esse suporte emocional, espiritual e financeiro, familiar, que me permite tomar decisões não tão precipitadas. Mas e quem não, né? Quem tem que Pois é. levar essa dinheiro para casa tem que se colocar na zona de risco muitas vezes. Uhum. Mas isso só acontece porque não há uma política pública de pensar para proteger essas pessoas, proteger os mais vulneráveis, proteger os artistas, proteger o povo preto, o povo indígena, proteger quem está, de certa forma, extremamente vulnerável já no seu cotidiano e que no momento desse cresce muito mais a vulnerabilidade, né? Eu costumo dizer, Colibri, que existe realmente, a gente acredita que existe um plano, né, genocida mesmo no país e isso também nos inclui. A classe artística também não é uma classe
priorizada nessa atual gestão, né? A gente não é priorizado mesmo, então vai ser difícil. Eu só acredito realmente numa mudança, né? As eleições estão aí, eu acho que a gente realmente a gente também tem visto, né, aspectos muito positivos também, muitas mulheres sendo eleitas, mulheres pretas, mulheres trans, indígenas. Eu acho que, de certa forma, também o momento da pandemia colocou para muitos de nós também essa responsabilidade ainda mais de mudar esse cenário, né? Então, eu acredito que a gente possa ter melhores momentos tendo pessoas que realmente nos representam e que vai pensar por nós, né, no âmbito da política, da Câmara, do Senado, enfim. Eu acredito que só dessa forma a gente vai poder ter um novo momento, né? É o que eu espero também, como você. Vamos ouvir uma música agora? Porque a gente falou Bora. coisas muito sérias, né? E temos que falar mesmo, nesse momento é importante, Sim. né? E depois a gente vai comentar mais outros assuntos aqui e falar do som. Você lançou esse O Pará na Pista, essa é a novidade dessa pandemia? Porque você lançou o disco, foi o ano passado, né? O álbum O Pará, foi o ano passado. E aí você resolveu botar na pista, qual foi a ideia? Vamos ouvir que primeira música que você escolhe aqui. Depois você comenta mais. Tá, vamos ouvir o Lá Tempo 2.0, que é a primeira faixa, que tem a participação, né, na produção do DJ Raiz, lá da Bahia, que é um dos percussores do Sound System, né, na Bahia, no Brasil. É um cara muito articulado e também muito forte no movimento mesmo ali das periferias dos sons urbanos também, africanos, ali no contexto de Salvador mesmo. E foi um feat muito maravilhoso, assim, de poder ter essa leitura dele sobre essa canção que abre o disco O Pará e que, mais uma vez, também é a primeira canção que abre o O Pará na Pista. Pará na Pista. Roda! Uhul! Vamos rodar! Tempo do fazer amanhecer, é o sol quem vai reger. Ela tempo que leva a dor, traz a cura, uma nova postura diante do ser, saber esperar. Não é mais padecer. Tempo é tempo a, tempo é tempo a, é tempo. Tempo é tempo a, tempo é tempo a, é tempo. É tempo é tempo a tempo. É tempo é tempo arará. O tempo é um senhor que caminha lento, encurvado pela dor. O tempo é segredo, é alento. O tempo é o sangue quente que escorre lento pelas veias, pelo corpo. É desejo, é pedido em silêncio. Tempo é tempo a, tempo é tempo a, é tempo. Tempo é tempo a, tempo é tempo a, é tempo. É tempo é tempo a tempo. É tempo é tempo arará.
Estamos de volta aqui com a Elo, a cantora, a compositora do Sergipe, que está morando aqui em São Paulo há muito tempo. Ela é de Sergipe, mas ela já é paulistana. A gente já considera, né, já é muito bem-vinda. Né? Como você estava com saudade da hora do rango, eu falei, você estava com saudade do programa ao vivo? Eu falei, né, do pão de queijo. Eu falei, poxa, pensei que era o pessoal da rádio, que você estava com saudade. Não, você estava com... De todo mundo. Do pão de que queijo. O pão de queijo é realmente muito Era especial bom, assim, por você, mas que eu vou mandar um pão de queijo delivery para você. De certa forma, a gente está aqui junto, mas eu acho que a comunhão de estar ali também, o Não ao tem... vivo, Aí é que não tem tá, né? Voltemos ao ponto, né? igual. Não tem como igual, né? Você O pão pode de fazer queijo não é um pretexto, né? Assim, na verdade, claro. o bom Você fazendo, pretexto você fazendo ao vivo lá, e de repente você faz uma live, de repente você olha assim, não tem, ninguém está aplaudindo, né? É muito chato, né? Vamos combinar, mas é o que temos isso. para o momento. Né? E esse da pista, qual que foi a ideia? Agora eu queria que você desenvolvesse mais essa ideia. Você pegou o Pará e falou, precisa fazer uma coisa mais balançante? Foi isso? Mais ou menos? Não. Na verdade, eu já tinha um desejo de, assim, eu sempre tive, né, essa paquera, eu costumo dizer assim, com a música eletrônica também, mas especialmente eu tenho ouvido muitos sons que têm sido produzidos no continente africano, Benin, Nigéria, África do Sul, Angola, né, que tem trazido uma música pop que de alguma forma, né, mantém essas raízes dos sons tradicionais, dos tambores, dos beats que se aproximam com o estudo mesmo do que é esse som de matriz africana, né? A gente tem o kuduro, a gente tem vários sons que são representados mundo afora e que partem dessa matriz africana, né? E o álbum Opará em si, ele é um álbum, né, que costuma ser conhecido como um álbum da perspectiva das matrizes africanas e indígenas, né? Foi uma pesquisa que eu fiz em torno desses sons, desses ritmos e dessas manifestações no Brasil, né? Mas que eu queria poder voltar para ter esse olhar sobre o continente africano também, dessa África contemporânea, né? Para a gente também não congelar entendendo o continente africano só nesse lugar mais originário ou talvez mais tradicional, né, que a gente fala, costuma dizer. Então, eu convidei DJs e produtores que, em seus trabalhos individuais, já dialogam com esse som, né, como o DJ Raiz, que dialoga com o Sound System, que é um som também de matriz africana, né, que está ali muito presente no som na Bahia, em alguns movimentos de algumas bandas, como o Baiana System, que surge também desse movimento. Então, eu quis poder trazer esse olhar, né, para essa faixa. E aí convidei também o Lucas Estrela e o Star, lá de Belém do Pará, trazendo um pouco dos sons africanos caribenhos, da guitarrada, do experimentalismo, que também está presente nessa matriz africana. Aí eu convido Formiga Dub, que traz o dub e o reggae, que também é um som, né, mais próximo ali da Jamaica, que reflete também esse som da diáspora africana. E trazer DJ Dolores e Yuri Queiroga, que traz um olhar sobre um som experimental a partir também dos sons urbanos da periferia pernambucana e refletindo sobre esse som diaspórico no âmbito mundial mesmo, né? Então, assim, é uma pitada de África em todas essas canções também, mas trazendo esse olhar para o contexto urbano, né? Também Urbano aí pinta um som mais eletrônico, é isso mais mesmo. eletrônico, né? Que aí a Beats gente acaba eletrônicos. Porque quando você beats fala de matriz africana, quase tudo na música nossa, né? com certeza. Ou indígena, afro-indígena, como você pesquisa. Afro-indígena. Porque, na verdade, assim, eu estava lendo bastante recentemente sobre música eletrônica, né? Eu sou uma artista pesquisadora, eu gosto de ler sobre tudo que eu estou fazendo para entender também o universo. Então, eu vinha nessa pesquisa já antes mesmo de lançar o EP, desde o ano passado. E quando o EP veio, para mim, me tomou esse sentido mesmo do que eu já vinha pesquisando. E eu li recentemente um artigo que fala que a música eletrônica ela é essencialmente africana, né? Porque Pois é, o beat ele surge a partir dos tambores, né? Da perspectiva do exato, pulso, que é o perfeitamente. tambor. O tambor é a África, então, se a gente olhar, a gente precisa entender a música eletrônica pop a partir do que a contribuição que a África tem nesse sentido, né?
muito grande, né? Que é o beat, como você E falou. diria O beat... Michael Jackson, né? Que é Ué, foi o grande rei do pois é. pop, né? Só não Negro. é é o tambor sintetizado ali, Exato, colocado no computador, colocado de forma eletrônica e explorado ao máximo em todos os com certeza. as suas variantes aí de ritmos, o som, né? Aí fica muito legal. Eu adoro a mistura. Eu estava falando outro dia com vários caras da velha guarda, como Roberto Menescal, que participou aqui do Sim, programa, e outros. Cara, eu falei que a coisa que eu estou gostando mais na música de hoje, contemporânea, é a mistura. A rapaziada mistura tudo e traz sons novos, né? Quer dizer, mistura digamos, o mais tradicional, o raiz, sim, talvez, pode se sim. chamar de raiz ou não. Isso também é outra questão de nomenclatura, né? Se é raiz É, ou não, tanto faz. Mas pega essa música mais tradicional e mistura com outras tantas num som contemporâneo, eletrônico, usando coisas, material eletrônico, equipamentos eletrônicos, né? sim, E guitarras e também sim, a parte da voz, né? Sintetizada também, não é só a guitarra sim. ou o sintetizador ou sons, né? Mas a voz também. Eu acho uma coisa muito legal que está se fazendo. E muita gente se experimentando isso sem medo de fazer essa mistura, né? Porque antigamente era assim, era todo mundo colocado numa caixinha, né? Departamentos, é. Departamentos, melhor explicado. Aí tá o cara tá ali, o cara do samba, o cara gosta de um rock, nasceu no rock, faz samba. Ah, não, não pode fazer, ele faz samba. Não, ele não, samba não pode. Vai fazer eletrônico, rock misturado com É, e samba. ao mesmo tempo a gente vê experiências que já flertam com isso há muito tempo, né? Como o D2 ali pegou o samba, Exato, trouxe com o exato. rap, trouxe o beat, fez uma releitura do que seria, né? Esse samba relendo ali com o rap, com o hip hop, que é uma linguagem eletrônica fortíssima, né? Das Pois é. periferias brasileiras e que bebem nessa matriz, da matriz do terreiro, na matriz do samba, e essa mistura está sempre ali num diálogo muito grande, né? Então, é algo que já acontece muito tempo no Brasil, né? É. Assim, o Opará era um experimento que eu queria ter, porque de alguma forma o Opará foi visto de um disco na perspectiva do departamento, né? As pessoas colocaram muito na MPB. Aí eu falei, MPB. tranquilo, mas para mim é MPB de música preta brasileira. Vamos pensar que a música preta ela é muito grandiosa e que a gente pode também experimentar ela a partir de outro olhar. Então, essa curadoria mesmo que eu fiz desses DJs e produtores foi uma forma também de trazer pessoas que iriam manter também essa magia do disco, né? De também se debruçar num olhar, mas que eu pudesse dialogar com ele, dizendo, ó, tem um significado sagrado nisso aqui, tem uma presença também do candomblé muito forte, que é a minha matriz, tem a presença da aldeia. Eu preciso que isso seja mantido, até mesmo quando parte para esse contexto da música eletrônica, manter também essa atmosfera que é muito importante Claro. sobre o que eu faço, né? E o pessoal não assim, quais foram as primeiras reações? Você fez tudo isso durante a pandemia? Esse trabalho? Foi agora? Tudo agora? Olha, ele começou antes, né? Eu lancei o disco em agosto, já em dezembro eu já estava com o desejo de começar a fazer, né? Como foi um processo colaborativo, eu deixei todos os produtores muito à Ah, vontade. E aí a minha ideia era lançar o Opará na Pista na Europa, em março. Eu queria finalizar a turnê lançando o EP, né, como um produto novo. E aí, com o começo da pandemia, também todos eles tiveram outras demandas de prioridades. E aí o teve que EP ficou parar. um pouco parado, e eu compreendendo também o momento de todo mundo, né? Deixei todo mundo muito à vontade. E aí foi interessante que o disco fez um ano em agosto, exatamente em agosto, todos eles me entregaram Que a legal. YB, né, Coincidiu, Kaká. coincidiu. Kaká fez a mix, né, e a master pela YB Music, né, que o EP sai pela YB, trazendo uma finalização, né, que eu costumo dizer que é esse verniz, né, da mix e da master, que trouxe uma unidade nas 4 faixas, mesmo que cada uma tenha sido produzido em um canto do Brasil, né, por DJs diferentes, e quando eu escuto hoje o EP, ele tem uma unidade desse diálogo que eu estabeleci com cada um deles, né. E aí foi exatamente o presente de um ano do Disco É Pará e legal, agora coincidiu e foi muito legal. E teve aí os conservadores fizeram algumas críticas, não, ela tem que só fazer olha, aquele. engraçado que eu não tive críticas. Que Eu bom. confesso que eu tive muitas perguntas, que são perguntas que eu acho que
trazer o Opará na pista é uma forma também de decolonizar esse pensamento, porque eu estou ouvindo muitas perguntas sobre, mas você era muito da música mais tradicional e eletrônica. Eu falei, por que que vocês estão colocando sempre esse paralelo entre o orgânico e o inorgânico, tradicional e eletrônico? Tudo é África, gente. A África se funde, a África é eletrônica, a tecnologia africana é uma das mais, é a primeira, né, do mundo, podemos dizer, a milenar. Então, a gente entender a tecnologia também é uma forma de não olhar para a África num olhar muito purista, num olhar muito primitivo, que é um olhar, de certa forma, preconceituoso, né, para o que é esse continente completamente desenvolvido, eletrônico, e enfim. E a contribuição é imensa. Então, eu tenho curtido responder essas perguntas também nesse diálogo de poder entender que é importante ter um novo olhar sobre o que Mas é aí a isso. pessoa, aquela turma que acompanha você, teve alguém que já falou, mas eu tô achando meio esquisito isso aí, ela não é bem o som brasileiro, estão misturando as coisas eletrônicas. Teve alguma... Não estou falando crítica, mas um comentário assim de estranhamento ou não? Eu acho que teve, de certa forma, um estranhamento, mas eu acho que o estranhamento também foi o que me motivou a fazer o meu primeiro álbum, que é o Eu, né? Eu cheguei em São Paulo, estranhei aqui tudo isso e saiu um grande trabalho. Então, Mandou eu acho bala. que fazer o público estranhar de alguma forma é também provocar as pessoas a continuarem lendo, pesquisando, Isso. entendendo. Como eu sou uma artista inquieta, eu desejo que o meu público seja inquieto junto comigo, que tudo que eu trago traz uma profundidade de pesquisa, e eu sou professora de formação, né? Sou licenciada em artes visuais, então meu trabalho ele é didático de alguma forma. Então eu busco sempre trazer o conceito amarrado com a musicalidade e sempre nas minhas postagens, na minha comunicação, poder explorar isso de uma forma de poder educar mesmo e trazer, né, uma amplitude de significados para quem me acompanha também. Beleza, tem que ser, é assim mesmo. E aí, os que vão. É importante que cada disco você vai fazendo uma coisa nova, você é inquieta culturalmente, musicalmente, você vai. Daqui a pouco o próximo vai ser uma outra coisa e tal. E aí a turma vai reclamar também, alguém vai sempre estranhar, não reclamar, mas estranhar e tal. Mas o importante é que você tenha essa coisa inquieta de poder. Assim é que evolui, né? Imagine se ficasse sempre na mesmice. Eu acho. Tem gente que se acomoda, né? Fica na zona chamada de conforto. É, Deu certo aquele som, vamos manter. Aí vai fazendo exato, o número 1, exato. o número 2. Volume Você 1, volume 2, volume vai no 3, né? volume 1, volume 2, a missão, e vamos em frente, toca o pau. Mas é Não, né? engraçado você trazer isso, porque, por exemplo, eu senti um estranhamento maior do eu para o Opará. Ah, é? Porque até mesmo no circuito jornalístico, assim, eu percebi que, por exemplo, as principais matérias que saíram no Eu, que o Eu ele tinha um diálogo também um pouco mais pop, que flertava ali com a música brega nordestina, rock brega, né? Eu estava muito cercada da galera do Ceará, né, Catatal, era o rock psicodélico nordestino. Foi essa minha primeira pesquisa sobre o eu. E aí o Opará veio muito com essas matrizes africanas e indígenas, respeitando o meu processo de iniciação no candomblé, do meu retorno para as minhas Origem. matrizes. Então, quem vinha naquele processo do eu teve um estranhamento com o Opará, né? Então, eu acho que o Opará na pista, por ser uma continuidade também do conceito do que o Opará traz, norteia um pouco mais do que vai ser o meu caminho daqui para frente, de continuar essa pesquisa sobre a E vai identidade, ser sobre muito legal esse caminho, ela. Sabe por quê? Que você vai estar inventando uma outra coisa o ano que vem, vai ser mais legal ainda. Vai ser mais. Eu acho que é isso aí, pô. Essa inquietude que é fundamental para a música. Senão fica sempre estacionado, né? com Imagine, né? certeza. Tem que seguir. Vamos ouvir mais uma, já que você falou aqui do... Podemos botar o Formiga agora? A hora do Formiga, do Mar Vamos, Menino? vamos sim. Então fala um pouquinho dessa canção aí. Mar Menino. Bom, o Formiga Dub é da Paraíba, né? Hum, Mar Menino é um shot, é um forró, né? Eu sou apaixonada pelo forró, tem a presença do mestrinho no acordeon, né? Que é meu conterrâneo. gente E boa. eu falei muito pro Formiga, vamos manter o acordeon, mesmo dentro da música eletrônica. Então ele manteve ali o acordeon, fazendo algumas nuances dentro da música, e aí puxou a célula do shot para o dub, para o reggae, que é muito próximo, né? A célula do shot para o reggae, né? Então o dub encaixou perfeitamente na célula rítmica do forró do shot, e ficou muito bacana, assim. Eu gosto muito da leitura que ele trouxe.
Roda então, vamos ouvir. Roda. Fui vencendo a correnteza, como o rio foge do mar. Quando o mar se incendeia, quando anseia se lançar, esse rio que incendeia sou eu mesma, pelo jeito a navegar. Desta feita eu me despeço com desdenha. Não me venha, não me vá, quer que eu fique a ver navios. Mar menino, o que é que eu tenho a ver com isso? Mar menino, quer que eu fique a ver navios? O que é que eu tenho a ver com isso? Fosse raso São Francisco, inventei de me banhar com o mar e seus caipis, com teu cheiro, teus sinais, com o mar e seus incensos. Não me esqueça de lembrar, arrastando a correnteza pelo avesso, me despeço sem voltar. Quer que eu fique a ver navios? Mar menino, o que é que eu tenho a ver com isso? Mar menino, quer que eu fique a ver navios? O que é que eu tenho a ver com isso? Foi do fim até o começo, foi imenso, foi ligeiro, foi fatal, foi tamanho desmantelo, eu não me queixo, tudo tem o seu lugar ao mar. Ao mar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta aqui com a Elo, diretamente de São Paulo. Ela estava em Sergipe, Aracaju, precisamente, e agora já ficou com a família, agora voltou para São Paulo, tudo direitinho, se preservando e tal. Agora, Elo, o pessoal sempre da rádio, né, o primeiro dia que você esteve lá, fizeram essa pergunta, e como as pessoas podem estar te ouvindo pela primeira vez agora, nessa quarentena, né, nesse programa aqui especial, fala assim, poxa, mas a Elo é uma pessoa articulada e tal, qual que é a formação dela? Eu queria saber qual que é a história da Elo. Conta um pouquinho dessa história, brevemente, né?
para as pessoas conhecerem um pouquinho brevemente. Você vai começar o capítulo número 1, eu era pequenininha. Mas pode ser também, não tem problema. Mas fale um pouquinho da sua formação, né, musical e intelectual, assim, de educação, tudo mais, para nós. Sim. Eu comecei a carreira artística nova, né? Meu pai, ele é músico, eu acompanhei a carreira dele na minha infância. É um músico autodidata, multi-instrumentista, artesão. Opa! Oi? Agora voltou, fala. Começou pequenininha, volta. Eu comecei pequenininha com meu pai, acompanhando ele de alguma forma, construindo tambores, né, criando, sempre inquieto, fazendo figurino, fazendo tudo. Então, eu acabo herdando essa multidisciplinaridade desse contexto ali também, de ver meu pai muito assim. Minha mãe é uma cientista social, né, antropóloga, então sempre fui muito incentivada a viver o contexto cultural, né, das minhas matrizes, da cultura popular sergipana. Eu vivia sempre muito, a minha formação foi na cultura popular e ao mesmo tempo no canto lírico, né? Eu estudei canto lírico, eu estava no popular e no lírico ali ao mesmo tempo, e formação de dança, de teatro, eu fiz tudo ao mesmo tempo, assim, né? Então, eu comecei como atriz, sou atriz de formação, sou formada pela Universidade Federal em Artes Visuais, e tem uma trajetória com o cinema também, com o teatro, e a música veio tudo junto ao mesmo tempo, né? Eu comecei com teatro popular, então musicais infantis, trabalhando com literatura de cordel e sempre muito cantando nos espetáculos, né? Então eu sempre vivi Pequenininha, você já estava participando de musicais com 14 infantis? anos eu comecei a atuar, né, em musicais infantis e de Qual que cultura é? popular. Agora você levantou a bola, Elo, agora vai ter que falar. Qual que é que Ah, você... a gente fez muitas leituras de literatura de cordel, né? A gente fez A Chegada de Lampião no Inferno, Essa é boa. clássicos, assim, sempre trazendo releituras da literatura de cordel, né? E trabalhando muito para crianças também. Então, a cultura popular faz parte da minha formação. A formação acadêmica, eu me formei em artes visuais. Em São Paulo, eu vim estudar cinema, né? E me formei em cinema também. E, enfim, é basicamente essa minha formação de inquietação. Tá E vendo? sou professora, né? Trabalhei muitos anos no sertão, dando aula para crianças. Eu fui, antes mesmo, né? Eu trabalhava como cantora, mas também lecionava. E tenho um grande prazer também na licenciatura, no lecionar. Acredito também na arte como um agente transformador mesmo. E a educação, para mim, é a minha grande defesa, é a educação. Então, no meu trabalho musical, teatral, sempre vai ter a perspectiva educacional, que eu acho que Beleza. é tudo, né, que a gente tem que focar para ter uma Tá aí, transformação. tá explicado a sua articulação, o jeito de você falar das suas colocações, tá bem claramente agora. Ficou explicado, justificamos. Agora você escapou ali, porque eu ia pegar sobre aquela a Elo, a pequenininha, cantando lá nos musicais. Você lembra de alguma canção ainda? Ou essa do Lampião, você lembra alguma coisinha? Pra gente ouvir aqui. Nossa, tem tanto tempo. Tem muito Que tempo. é tão legal passear pela memória afetiva dos outros, musical, né? A minha também, eu me divirto, mas né, a de vocês é sempre mais curioso, né? Lembra de alguma coisa? Tem muitas canções da cultura popular. A gente sempre flertava a literatura com os cantos da cultura popular, dos parafusos, que são grupos folclóricos, samba de pareia, tem uma muito legal que é Vamos sambar de pareia, vamos sambar de pareia, vamos sambar de pareia, as meninas sapateia. Vamos sambar de pareia, é muito lindo assim, as mulheres dançando e os tamancos, né, fazem os sons percussivos. Então a gente sempre trazia os cantos da cultura popular. Meu pai foi e é um grande pesquisador da cultura popular, né? Então roda, roda parafuso, quero ver rodar, roda lá que eu tomo cá, quero ver rodar. E ao mesmo tempo no Opará eu trouxe esse canto popular, né, no clipe de Agô, né, trazendo um pouco do canto do Rojão, que é um canto popular da aldeia Cariri Chocó. Quando eu entono, né? O rio só tem piranha, sereia só tem no mar, namora, meu bem. Esse canto que faz parte da música Agô e do clipe é da cultura popular, né? De matriz indígena, da aldeia Cariri Chocó.
Então vamos ver o clipe agora. Você deu o gancho para a gente assistir o clipe. Você contou toda essa história da memória afetiva e a gente vai ouvir o Agô, o clipe oficial, né? Essa música está no Opará, no disco. Isso. Ela está no Opará e lançou com esse clipe Manifesto, que tem a fala do pajé Pauanã Cariri Chocó em torno do rio Opará. Vamos botar de novo, que a gente colocou no programa quando você esteve aqui. Vamos ouvir de novo, que é muito lindo. E o visual também, para quem está acompanhando a gente no YouTube, vai curtir, que é lindo também. Vamos ouvir e vamos ver. Agô, roda! Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu. Arranquei de mim pétalas de dor, rancor de mim. Agô. Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu. Arranquei de mim pétalas de dor, rancor de mim. Agô. Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu. Arranquei de mim pétalas de dor, rancor de mim. Agô. Yetsam Pauanã Nho Cariri Chocó. Kangi Kayapri. Yetsam Serei. Yetsame Bokuyá. Mará. Opará. Boio viró. Opará. Que é te soió, me dizer. Citó. Que é. Yetsame Caraí. Aibi Kangi Queru. Bocuya Mará. Opará. Bocuya. O rio só tem piranha, sereia só tem no mar. Namora, meu bem. Meu amor quer me deixar, não faça eu chorar. Não faça eu chorar. Não faça eu chorar. Não faça eu chorar. Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu. Arranquei de mim pétalas de dor, rancor de mim. Agô. Não faça eu chorar. 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 Não faça
Eu Araquizão. Eu para. Yara Iradizu. Eluá. Nátia. Cariri Chocó. De volta com a Elo, a cantora, compositora, atriz, artista visual, formada em cinema, professora. Agora completei o currículo, daqui a pouco. Né? Não é só cantora, compositora, aí vai juntando tudo, assim vai dar umas 3 páginas de currículo e mais. Mas, Elo, essa questão indígena, né, que você coloca nos seus trabalhos e tal, eu vou ter que fazer essa pergunta. Eu sei que você vai ficar chateada porque o momento é complicado, mas como é que você vê a situação dos indígenas hoje no Brasil com esse negacionismo aí que impera no inominável? Eu não falo o nome dele, né? O inominável, né? E o governo central, quer dizer, demarcação não existe, a situação dos índios é desprezada e tal. E você que vive lá, você acabou de citar, né? A aldeia Cariri Chocó, lá em Sergipe, né? Você foi lá, até me contou que você, né, voltou às origens, entender a sua origem indígena também. Como é que você vê o cenário hoje politicamente? O cenário ele é extremamente violento, né? E partindo dessa perspectiva genocida mesmo, que não salvaguarda, né, essa memória, que é a memória originária da história real, né, do Brasil, assim. De certa forma, o espírito de comunidade que nós indígenas temos, que os indígenas, né, de várias etnias têm, é o que fazem nos mantermos vivos e resistentes, né, a tudo isso. Por isso que a população indígena resiste, a população quilombola resiste, mas isso a custo de muito sangue, muitas vidas, de muita crueldade, né, que acontece principalmente no que a gente pode dizer sobre o território, né? Porque o território é para a população indígena, na verdade, o sentido de tudo, não é apenas terra, né? É muito mais do que isso, é terra, é sagrado, é ritualístico, é a vida dos antepassados, é a memória de um povo. Especificamente, a aldeia Cariri Chocó vive uma retomada há mais de 7 anos, né? E sendo colocados como invasores da sua própria terra, né? Que e absurdo. essa luta travada com os fazendeiros que né, tomam esses territórios para si e constroem os seus impérios a custo de muito sangue do nosso povo. Então, assim, num momento como esse, muitos líderes indígenas foram acometidos pela Covid, tivemos perdas muito sérias de lideranças de caciques, de pajés, de mulheres, e é muito sério a gente ter a perda de nossos livros vivos, né? A gente costuma dizer que os nossos anciões são os nossos livros vivos, são as memórias, né, do que é realmente a história do Brasil de luta e resistência. Perder uma vida, um ancião, é perder uma história, né, de todo um povo. Então, eu acho que, de fato, foi muito triste pensar que existia um pensamento em torno da população idosa, né, anciã, como são as maiores vítimas, né, da Covid. E, ao mesmo tempo, eu tive isso com a minha avó, por exemplo, de ficar com depressão, de dizer, minha filha, eu não posso viver, eu tenho que ficar trancada aqui e vendo a juventude aí vivendo como se nada estivesse acontecendo e eu sendo privada porque eu sou a maior vítima da Covid. É muito delicado. E pensando isso na cultura indígena é ainda mais violento, né? De entender como não houve uma proteção dos nossos verdadeiros anciões, né? E de tudo que nós somos, né? E o que você está falando é porque a linguagem oral, né, que passa, assim, né, as Totalmente. histórias, é a cultura toda que vai embora, né? Se um deles morre, né, e aí você perde toda uma história, é toda a tradição oral de passar essa cultura, né, para todas as tribos. E eu imagino se eu fosse índio hoje, nesse governo aqui, nossa, eles até se manifestam na medida do possível, mas precisam de apoio de todo mundo, porque seria uma revolta tremenda, né? Porque é um desprezo total, né? Como sub-humano, né? Que é uma coisa assim. Esse governo fala assim, né? Que ele não trata como uma pessoa, né? Como as pessoas e os índios. Não é assim que ele fala? O inominável? É E não só terrível. isso, porque também
boa parte da população tem sangue indígena, né? Nos foi distanciado de entender as nossas matrizes, né? Eu que estou vivendo essa retomada, essa procura sobre as minhas matrizes, tenho também despertado isso em outras pessoas, de entenderem que o preconceito, o racismo, o genocídio fez com que muitos de nós não soubéssemos sobre qual é a nossa aldeia, qual é o nosso povo. E isso faz com que muitos pensem, eu e os índios, né? E os indígenas. Mas esse povo faz parte da sua família também, né? A gente se chama de parentes, nós somos parentes porque nós somos um povo só. Então é importante de que esse distanciamento é proposital para que que boa parte da população não se veja, né, na população indígena, não se sinta representado, né? Veja o indígena como primitivo, violento, enfim, todos os estereótipos que se colocam em torno da população indígena de muito preconceito e racismo, né? Situação dramática mesmo. Vamos ouvir mais uma para dar uma animada. Uma na pista. Vamos na pista agora. Agora vamos para a pista um pouquinho para dar uma maré. Pode ser uma maré mansa agora. Maré mansa que fala tem um pouquinho. A participação do grupo Sabucá, Cariri-Chocó, e tem também o grupo Mulheres Livres. É a junção da matriz africana e indígena. Mulheres Livres é um grupo de mulheres sul-africanas e tem os sons da aldeia Cariri-Chocó, os sons das flautas, dos animais. É bem bonita essa faixa. De Yuri Queiroga e DJ Dolores. O DJ Dolores e o Yuri Queiroga estão nessa, não é isso? Exatamente. Que saiu com videoclipe. Essa faixa está com videoclipe também disponível no meu canal do YouTube. Então roda, Maré Mansa, roda. Sibonga bona ujama kasishadu bona basesiphahleni sanombewu jama kasishadu wini wasmakhulu wini wasmakhulu semzankoto ichosana Se te assusta, não se lance, pois se engana quem pensa que a maré é mansa. Que a maré é mansa. Que a maré é mansa. Om Sabat.
Estamos de volta aqui com a Elua, falando sobre o novo trabalho dela, o Pará na Pista, né? Aliás, você tem que explicar o que é o Pará. Toda vez que a gente fala, você tem que explicar o que daqui a pouco você explica. O Pará na Pista, que é o disco dela que fez 1 ano e ela fez uma releitura, atualizou, pegou beats eletrônicos, juntou tudo, chamou um monte de gente para colaborar. E você mesmo que fez as mixagens, no final, essa curiosidade, você mesmo que trabalhou na junção de tudo isso, nos sons todos, no final, na finalização das colaborações? Foi você mesmo? Não, na verdade eu deixei todos os produtores e DJs muito à vontade, porque eu já acompanho o trabalho deles e sei o quanto eles trariam, né, esse olhar que eu desejava. Então, eu fiquei mais na parte da curadoria e do diálogo mesmo, do que eu queria manter, né, na canção e no que eles tinham liberdade de também poder propor, né? E aí, no caso, a mix e a master foi feita pelo Cacá Lima, né, lá na YB Music. Eu acompanhei todo o processo, mas eu costumo dizer que eu confio muito em todo mundo, assim, né, da minha aldeia, né? Foram chamados vários guerreiros aí para poder direcionar esse resultado final e eu me senti muito satisfeita, assim. Foi com muito Mas, diálogo, né? Durou 1 ano quase, né? A gente dialogando claro. ali, desejando realizar, então foi bem legal. Mas, na verdade, você dirigiu tudo isso, porque você convida Sim, alguém que tem a ver com o som que você já fez para isso. colaborar, vai juntando, aí você dirigiu tudo isso e pôs o Cacá lá Eu fiz a para direção artística e Cacá musical lá, do o trabalho. Cacá para ajeitar as coisas lá e aí você finalizou, quer dizer, uma direção Exato. geral, né? Isso. Se fosse no cinema, seria a direção. Você que fez cinema também, né? A direção Sim, geral. Porque o cinema, é. o pessoal acha que o diretor vai ficar só lá. Não, tem que acompanha tudo, a edição, As escolhas, né? as Principalmente as escolhas, escolhas, o né? direcionamento. Eu assino, na verdade, no EP a direção artística e musical, né? E eles assinam as produções especificamente de cada faixa, né? E Tem que que é muito fazer. importante, assim, ter isso, assim, que eu acho que muitas vezes nós mulheres estamos à frente da direção dos nossos trabalhos e muitas vezes a gente não assina, né? Eu sou uma artista que sempre assina os meus trabalhos, tenho em mim esse protagonismo mesmo de poder assinar e poder trazer também outras mulheres sempre buscando, né, assinarem os seus trabalhos, né, e desenvolverem esse processo de protagonismo em torno do trabalho, né? Falando em cinema, até agora nós temos muitas mulheres na direção de filmes e toda coisa que era mais raro, né, antigamente. Hoje tem Sim. muita gente envolvida, né? Tem algumas que você gosta, já que vocês vão falar sobre cinema, também brincar um pouquinho sobre esse assunto. Você gosta de quem? Você gosta de ouvir, de ver? Eu tenho Ah, acompanhado um pouco a Petra, né? Tenho falado bastante sobre o trabalho documental. Eu tenho um trabalho documental, né? O Eu Oxum é um documentário que legal. eu lancei tem 1 ano e eu curto muito a perspectiva documental, assim. Dentro do trabalho documental a gente tem poucas mulheres ainda, né? Mas ao mesmo tempo temos mulheres de destaque, né? A Petra aí com o documentário premiado, né? Do Democracia. E eu acho que foi um trabalho assim que abre um olhar muito grandioso sobre o que é entender essa questão política, né, e também, né, do que a gente está vivendo. E eu tenho dialogado um pouco com ela, assim, ela tem se enveredado também de poder, em algum momento, já estou dando um spoiler aqui dos nossos diálogos sobre Opa! Sabia que ia sair sobre uma coisa nova a aí. questão indígena, né? Ela tem Ai, se que legal. debruçado muito para poder trazer ainda mais. Então, acho que em breve vai vir algo muito bom aí. Uma É, parceria que você vai estar no meio dessa história também, porque eu já percebi. É isso? não posso contar ainda, mas estamos de Na verdade, a Ô, partir Ela, do você levanta a bola, você acha que eu não vou cortar aqui? Levanto aqui, pá, na hora, né? Mas é verdade, a Petra é muito legal. E agora, só para lembrar, outro dia eu entrevistei a Bárbara Paz, atriz e a também. Bárbara, A sim. Bárbara foi indicada aí com o projeto que ela fez do Babem, com documentário também, Sim, bacana, sim. né? Muita gente envolvida aí na área de documental e também na área de ficção, né? Laís Ficção, é. Bodans, que está no SP Cine aqui em São Paulo, né? Tem Tem a uma cineasta sergipana também, que é Evelane, que ela é Everlane, maravilhosa. Estudou no cinema de Cuba, na Faculdade de Cuba. É uma mulher para se pesquisar, é sergipana, está aqui em São Paulo. E eu pretendo também, em breve, fazer um trabalho com a Evelane Moraes, uma grande artista também. tá A vendo? gente se formou junta em artes visuais, depois ela seguiu para Cuba para estudar cinema e tem trabalhos incríveis também. É.
Tem sim, Ana Muylaet, a Tata Amaral. Bom, aqui tem uma lista. É. São umas cineastas de primeiro nível, assim, O excelente, né? cenário de Pernambuco também é muito forte, né? Nossa, de Pernambuco, muita gente. Documental, Pernambuco é incrível. Eu realmente tenho um amor por Pernambuco também, né? Minha família também é de matriz pernambucana e eu tenho uma paixão por Pernambuco. Legal. E é legal, o negócio de cinema é uma delícia. Se você tem algum projeto além desses aí que você já adiantou, que não quer dar mais dicas, revelar mais, de atriz especificamente, de atriz, não só de envolvimento. Eu recentemente participei, né, da série Hebe, né, que recentemente foi exibida, né, contando a história da Hebe. Eu fiz parte da série representando uma cantora da década de 60, dos concursos de rádio. Foi uma experiência muito bacana. Poder viver essa década tão importante, né, para a história da música, né? E foi muito legal, foi gravado aqui, lá no Terraço Itália, montaram um cenário incrível, né, para mostrar como que eram os concursos de rádio, né, na década de 50, 60, e foi muito legal, assim. Então, tá no ar ainda, né, para quem quiser assistir. No Globoplay, já vamos dar a dica aí. Globoplay. E a Andréa Beltrão tá ótima também, né? Maravilhosa. Ela incorporou. Você é super atriz, né? Maravilhosa. Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora, ela? O que vai ser? Já tocamos aqui a Maré Mansa, Lá Tempo. Mar Menino, Mar Menino já tocamos. Mamãe Oxum. Fala um pouquinho. Vamos para o Pará agora. Fale um pouquinho de Mamãe Oxum, fala dessa canção aí. Mamãe Oxum tem a produção de Lucas Estrela e Star, né? Star é primo do Lucas, né? Que recentemente, inclusive, assina a produção de um álbum feito na pandemia pela Adriana Calcanhoto, né? Um trabalho muito bacana também com beats eletrônicos que a Adriana lançou, um álbum visual, né? E foi uma surpresa, né? O Lucas eu já conhecia, o Star eu ainda não conhecia. E o Lucas me trouxe ele enquanto um produtor muito jovem de Belém, está participando de várias produções, e nesse momento, inclusive, de pandemia, foi muito legal porque ele produz tudo em casa, ele é um gênio ali das teclas, dos timbres, dos beats, genial, assim, um menino muito bacana, junto com o Lucas também, que é um grande guitarrista também, né, e tem um trabalho eletrônico muito bacana. Eu gostei bastante do resultado da faixa, que tem a voz, ela abre com a voz da minha Yalorixá, né, mãe Bequinha de Oxum, fazendo uma saudação para Oxum, é bem especial. Mamãe Oxum, roda! Oxum para mim ela é uma luz, ela é minha luz que me guia, que me alumia. Oxum é amor, eu sou filha de Oxum e ela é quem me sustenta, ela é minha mãe que me dá força, que me dá coragem, que me dá aquela fé que às vezes procuro faltar dentro de mim, mas ela é quem me alumia, que me guia. Pra mim é uma deusa. Mamãe Oxum, pode acontecer pra qualquer um. A cabeça tonta, a sedução, e não dou conta nunca mais do coração.
que alucine assim. Ó minha Oxum, não deixe de cuidar de mim. De volta aqui com a Elo, que está aqui em São Paulo, falando do projeto O Pará na Pista, que é uma sequência, uma evolução do trabalho. O Pará, depois ela evoluiu para uma coisa nova de beats eletrônicos e tal. E o ano que vem ela vai fazer outras coisas, fora os trabalhos de atriz e de documentário e tudo mais, que ela está revelando aos poucos aqui, com spoilers que nós estamos dando aqui para os ouvintes, discretamente, né? Discretamente. Agora, Elo, uma questão aqui que hoje a gente fica muito preocupado com essa turma que eu falei lá no começo, você falou também da pandemia, do povão lá do Nordeste, também aqueles artistas populares. Eu sempre imagino, não vejo, né? Alguns que eu acompanhei sem trabalho. E que ações você acha que vale a pena mencionar aqui, que você tem acompanhado, que de ajuda essa turma da graxa, essa turma que está sem trabalho nesse momento? Tem alguma coisa que você acha que, independente desses editais e os planos emergenciais, Lei Aldir Blanc, tem alguma ação assim que você tem visto, lives para ajudar um ou outro e tal, que vale a pena mencionar aqui nesse espaço? Eu acho que esse momento da pandemia, né, fez com que também muita gente, né, pudesse se mobilizar em torno das diversas classes, né, e poder lançar algo que eu acredito muito, que são as campanhas de financiamento coletivo, né? Uhum. É importante dizer aqui para você que todos os meus discos, o meu primeiro EP, o Disco Eu e o Opará, foram frutos de campanha de financiamento coletivo. E eu acredito muito nesse formato, que eu acho que é um formato de mobilizar pessoas que se sensibilizam e que nesse momento da pandemia surgiram várias campanhas que atingiram e até superaram a meta, né? Infelizmente, por ter essa lacuna do poder público, a sociedade civil se uniu em prol, né, de poder participar dessas campanhas. Então, tiveram lives solidárias. Tem muitas campanhas no ar ainda, né? Aqui, inclusive, em São Paulo, tem a campanha para o pessoal de arrecadação da técnica da graxa, né? A galera tá junta, unida. Eu recentemente fiz um depoimento também, convidando todo mundo para participar da campanha. Então, acho que é importante as pessoas procurarem esses sites de financiamento coletivo, vaquinha.com, crowdfunding, são muitos, e existem muitas campanhas importantes para que a gente possa se engajar e poder manter ativa essa cadeia, né, mesmo diante de um momento tão delicado, né? Porque ficou uma situação assim, como é que vai gerar recursos através de uma live, né? Agora nós estamos aqui até no fim do ano e tal, e algumas experiências foram feitas, mas ainda é uma coisa precária, assim, como é que, por exemplo, você vai poder sustentar o seu trabalho e tal, só com lives, né? Aí tem aquele QR Code, muita gente está usando Sim, isso, estão usando também. você deposita, compra ingressos virtuais. Você já pensou e já está fazendo alguma coisa pensando em shows assim, nos protocolos, num local, né? Que a gente falou até de cineastas, eu lembrei do que a Casa de Francisca fez, né? Convidou vários cineastas, incrível, né? um projeto incrível. Um espaço e aí o cineasta faz um desenho visual, né, para a coisa, e o artista vai lá e canta, né, através da internet. Eu comprei ingressos virtuais também. Tô me acostumando a isso. Acho ainda é um pouco estranho, né? Mas se eu vou ver um show seu, né, dirigido ali com uma coisa bacana, um trabalho diferente, não o violão e voz,
só na sua casa e tal, uma coisa produzida e tal, né? Com todo Uhum. aquele aparato, mais ou menos como você fez no Auditório Ibirapuera. É difícil fazer aquilo de novo, né? Mas, enfim. Mas alguma coisa já produzida, também ajudando a turma da graxa, porque vai ter gente da luz e tudo Sim. mais, né? Essas experiências são interessantes. Você já está pensando em fazer? Você vai fazer? Como é que você imagina aí? Alguma coisa assim? Na verdade, assim, eu me empenhei muito em me inscrever nos editais, né? Inclusive os editais da Audi Blanc, já tive algumas respostas, né, boas, positivas, e acho que os editais vão, de alguma forma, trazer essas possibilidades de realizar lives remuneradas, né, para poder pagar toda a Isso. equipe. Então, eu me empenhei muito em me inscrever em todos os editais possíveis, por Sergipe, por São Paulo, e acredito que em breve eu vou estar já com algumas delas já no ar, né? A gente conseguiu aprovar um aqui por São Paulo, muito especial, que eu estou muito feliz. Olha aí, outro E, spoiler. Uhul! e aí acredito que é só uma questão de tempo mesmo para poder a gente entender melhor essas plataformas. Eu Mas acho que a gente essa experiência da Casa de Francisco, só para citar uma, né? Tem várias. Você sim, que achou não é no legal? contexto de edital, né? Fora isso, eu acho É. interessantíssimo. Eu acredito muito nessa interseção das linguagens, eu acho que é importante. E acredito também, Colibri, que depois chegar numa vacina, a gente precisa manter. Acho que a gente descobriu também um Pois é, formato também que acho. democratiza, inclusive, para o Brasil inteiro, né? Você poder, mesmo que os shows presenciais voltem, né? Poder ter isso registrado e alguém que está lá em Sergipe poder comprar o ingresso e assistir esse show que está rolando simultâneo aqui em São Paulo, isso é incrível, isso conecta a gente com o mundo, né? Os festivais, mundo afora, então eu acho que a gente precisava também romper essa barreira, né? Porque acaba sendo tudo muito caro também, essa logística da viagem. Eu digo porque eu ia para a Europa, por exemplo, é uma turnê muito Ah, cara, você ir com 7 pessoas. Então, se os festivais continuam mantendo, mesmo depois de presencialmente poder voltar tudo, continuar mantendo essa possibilidade das lives, eu acho que a gente vira uma chave de comunicação entre os países e os estados muito grandiosa, assim, né? beleza. E eu acho genial isso também. A gente pode fazer, por exemplo, um programa com você aqui, a gente junto aqui na E rádio, está transmitindo, e né? transmitindo, e ao mesmo tempo a gente pode fazer a conexão com a rapaziada toda lá de Sergipe Com e tudo mais, certeza. fazer toda uma coisa que e tem que isso pode ser mantido, porque tem uma questão de custo, né? Antigamente você Com tinha que trazer. certeza. Eu me lembro que você no seu show você trouxe todo mundo, foi uma produção e tanto, estou Foi. enganado, né? Você trouxe Foi. toda a turma para se apresentar lá no palco do Ibirapuera, né? Então isso tudo é uma produção. Eu acho que isso vai continuar. Estou com você com essa facilidade da internet, com mais qualidade, suponho, né? E eu Quando acho chega... que rentavelmente, né? Porque ao mesmo tempo que você tem os ingressos ali do presencial, você vai poder ter os ingressos do virtual, de quem comprou de qualquer lugar do Brasil e do mundo que quiser assistir o show que está rolando ali agora na Casa de Francisca, por exemplo. A pessoa comprou, ela tem direito a assistir ali ao vivo, né? Isso Legal. rentavelmente é muito bacana para os festivais, para as casas, né? De poder manter essa estrutura de filmagem, de equipe, Essa, para essa, dinamizar essa, isso. essa transformação é irreversível mesmo, que vai se coloca isso como uma novidade. E nós mesmo da rádio também estamos reinventando aqui E é possibilidades de programa. interessante isso, sabe por quê? Porque eu, enquanto sergipana, é muito difícil, às vezes, no circuito das grandes bandas, artistas passarem por Sergipe, passarem por Aracaju. Então, acaba tendo uma escassez do público falando, ai, poxa, eu queria ver um show da Maria Bethânia, eu queria, mas nunca passa por aqui. É Bahia, Pernambuco, Fortaleza, não, né? Acabam pulando algumas capitais, justamente porque é difícil essa logística, né, no Brasil, de turnê, de sair por todos os estados, é muito difícil. Então, se um show está acontecendo aqui e é transmitido na internet, quem está lá pode comprar seu ingresso, estar em Pois casa e é. assistir esse show, né? Então, O próprio é show questão também Opará, de acesso. esse que você fez no Ibirapuera, no Auditório Ibirapuera, o Opará, podia ser transmitido para todo o Brasil todo. Exato, né? Foi Com uma produção certeza. tão caprichada ali, tão, né, tão organizada, tão bacana, com som legal, toda uma produção, aquilo podia ser tranquilamente. E hoje em É. dia já seria, né? Claramente. Já seria, porque eu acho que todo mundo virou essa chave também Pois é. de se equipar e poder entender essa transmissão ao vivo. Eu fiz uma única live, né, pelo Show Livre, foi muito bacana, transmitida ao vivo, assim.
depois de 8 meses. Aí eu fiz uma live e foi uma experiência... É estranho, porque é frio, né? Você sente falta ali Não do tem grupo e tal, o povo né? aplaudindo, também não rola. Mas foi muito interessante. E agora eu estou realmente querendo pensar essas plataformas multimídias, de poder trazer isso também para a minha equipe, para os meus músicos, e a gente poder movimentar, né? E vai ficar muito legal, porque você domina todas essas áreas aí, vai ficar fácil, vai ficar bem bacana. Isso é uma coisa de qualidade. Acaba Bom, sendo agora... muito mistura, né? Mas a gente vai. Não. Agora eu queria falar no finalzinho como é que a gente faz para encontrar ou parar na pista, já está nas streamings da vida aí todos, né? Você já colocou tudo? Já Já. tá todo... Quantas faixas no total? O Parar na Pista são 4 faixas, né? 4. E já estão disponíveis, já estão todas disponíveis nas plataformas digitais. Saiu com o videoclipe, né, de Maré Mansa 2.0, que está no YouTube. Esse videoclipe foi gravado em período de isolamento, né? O estilista Altair Santo, que assina todos os figurinos, e apenas um fotógrafo e um barco. A gente saiu navegando pelo rio Vaza Barris e registrando no meio do mangue, no meio do rio, várias imagens bem bonitas da natureza sergipana. Beleza. E os discos todos também estão nas plataformas? Então, todos? todos disponíveis, tudo disponível, tudo inclusive o documentário Eu Oxum também está lá no meu Oxum canal. tem que passar por lá. E na internet você responde? Você está no Instagram, Facebook, aquela coisa toda? É isso? Todas as minhas Elua. redes são @eluaeu, Facebook /eluaeu, YouTube Com H, /eluaeu. né? Por favor. Com H, isso. Não tem o acento do Elua, quer dizer, que as pessoas falam que corretamente? Tem um acento, não é? Tem, claro. Tem. Mas eu digo assim, na hora de escrever na internet não dá para pôr o acento, né? Por isso que outro dia, quando a gente foi chamar aqui uma música sua, foi sem querer que o nosso querido locutor falou Eluá. Mas não é Elo. Aí eu liguei e falei, Elo, não, mas é duro. Mas agora já todo mundo já sabe que é Elo, pronto. Agora eu já tenho a carteirinha já. Já tem a carteirinha do clube da rádio. Já tem, já tá, né? Agora eu vou voltar, espero, né, para no próximo a gente presencialmente. Já tem, e com pão de queijo. E aí você já deu as dicas e coisas novas que vão rolar aí, a parte de cinema, de atriz e novidades aí, shows e tudo mais. E muita coisa vai acontecer. E siga assim, né, por ela, porque o trabalho tá lindo. E a gente vai terminar com Silêncio, né, o clipe oficial do Silêncio. Quer falar de Silêncio antes da gente ouvir no finalzinho? Para mandar um abraço Silêncio virtual. é uma faixa do Apará, né? É uma composição minha com a Lued de Luna, baiana, maravilhosa. E tem um videoclipe também gravado aqui em São Paulo. E acho que a música reflete muito, né? Esse momento, né? De internalizar muitas coisas que está todo mundo refletindo, né? A gente trouxe essa faixa ano passado. Mas ela fala, a frase que abre é tanto barulho aí fora e aqui dentro silêncio, né? Esse contexto de reflexão. Então, e foi feita antes da pandemia, é bom explicar isso, né? Foi. Essa reflexão já era meio, né, premonitória já, porque era talvez. E todo mundo vai me perguntar, quem está vendo pelo YouTube, esses brincos assim, fala um pouquinho disso aí que você mostrou. Fala aí, o que é isso aí? A gente sempre usa coisas para, né, transmitir aquilo que a gente pensa. É um brinco de uma marca de mulheres, né, também, chama Kenga Beachwear. E é uma marca que fala muito do que a gente está vivendo, né, no momento atual. Quer dizer, sai racista, né, nesse combate que a gente está sobre expurgar, por favor, todos esses gestos e todas essas violências, né, que a gente vem vivendo. Afinal de contas, estamos no mês da consciência negra, é importante a gente continuar aí na luta, no ativismo e na militância. Um mês que tem que ser o ano todo, né? O todo, sempre. Quando eu falo um mês, a gente não discute mais o mês, discute o ano todo, porque é preciso, né? Aquele abraço virtual, aquele abraço virtual. Pão de queijo a gente manda em delivery para você, que você está com vontade. E a gente se encontra na próxima, né? Saúde para você, para a família também lá em Sergipe. Todos que trabalham com você, muita saúde. E a gente se vê no ano que vem aí, certamente, ao vivo, depois da vacina, aquela coisa toda, né? Que eu falo aqui. Sim. Esperamos, né? É isso aí. Da última vez que eu tive com o Webster, mandando um beijo também para minha banda. O Webster
do coração, né? Gente fina. Adoro. Muito Valeu. grande. Abração. Beijão. Até a próxima pra Abração. você também. Até Tchau, mais. tchau. Eu não sou daqui. O meu lugar é no mar. O meu olhar é no horizonte e ele aqui se esconde. Sabe, é que eu não sou daqui. Eu sou de lá. Onde o mar cura qualquer amargura, onde vejo o sol descansar sem frescura. O meu tempo é outro. Eu gosto mesmo é de me demorar. No abraço, no toque, no olhar. Ei, olhe pra mim. Bem no meu olho. Me veja sem pressa. Me abrace. É que eu não sou daqui. Tanto barulho aí fora, aqui dentro, silêncio. Tanto barulho aí fora, aqui dentro, silêncio. Se acaso eu desanimar, me leve ao mar. Se desandar, me leve ao mar, me leve ao mar. Eu sou um rio, eu sou o fundo, eu sou rio, eu choro, eu sofro. Sou o encontro das águas, sou o encontro das águas. Me desaguar, me desaguar. Como posso navegar se eu não sei nada? Se eu não sei nadar, se acaso eu desanimar, me leve ao rio, que eu sou rio, no encontro das águas, no encontro das O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a grande Maria Alcina. Fique com a gente.